boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar como é possível emagrecer comendo à vontade através do bypass intestinal. E veja o depoimento de uma paciente que mudou de vida após essa cirurgia. Saiba também por que o humorista Dedé Santana escolheu essa técnica para perder peso. Acompanhe uma entrevista sobre os riscos da apneia do sono para quem está obeso. E confira ainda as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você acha que consegue emagrecer sem deixar de comer tudo que tem vontade? Isso já é possível com o bypass intestinal, uma técnica de emagrecimento que foi criada pelo Dr. José Lazarotto. Acompanhe a entrevista. Nós já fazemos essa cirurgia há mais de 30 anos e realmente é uma coisa diferente, porque nós entendemos que o maior prazer da vida é comer. Então, tudo gira em volta de uma mesa. Então, nós fazemos o quê? Nós só fazemos um atalho inteligente do intestino, até que para que você possa entender melhor, vamos olhar esse desenho, que é o aparelho digestivo normal. Veja bem, a pessoa come, a comida da boca passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, que é essa parte superior aqui. O alimento no estômago faz o bolo alimentar. Deste bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é esse mais fininho aqui, que é exatamente onde a pessoa engorda. É no intestino delgado que absorve os nutrientes. Por isso que todas as cirurgias que existem no mundo, que operam o estômago, também operam o intestino. Por isso que é o intestino que faz perder peso ou engordar. O estômago só faz o bolo alimentar e o intestino grosso só retira o excesso de líquido para que a pessoa não tenha diarreia. Então veja bem, estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que aqui é que engorda, e aqui o grosso, aqui é que vai só eliminar o líquido. Qual é o princípio da cirurgia? É fazer um atalho inteligente na comida, enganando o alimento. De maneira que uma parte do alimento saindo do estômago, chega aqui neste atalho aqui, uma parte do alimento continua no mesmo caminho como era antes, como se fosse dentro de uma canaletinha, de um túnel, ou de um ralo, como se fosse numa canaleta de água, entrando, seguindo o mesmo caminho que era antes. E o outro, ele segue um caminho mais reto. Os dois lados funcionam, um em menor quantidade e outro em maior quantidade. Por que quase grande maioria dos pacientes operados do estômago, eles voltam a ganhar peso? 65% dos pacientes voltam a ganhar peso. Por quê? O alimento volta à contramão nas pessoas que são muito engordativas. Por isso que com a nossa técnica, no intestino, é obrigatório tomar água junto com a comida. Por quê? Observe bem aqui. O alimento sai do estômago já operado, a água com bastante velocidade, ela vem com velocidade, uma parte pequena entra nesse canalzinho, o restante vai como se fosse um ladrão dentro do intestino. A água vai empurrar para a pessoa emagrecer. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, linda, maravilhosa, diminui a água. Uma parte da comida entra nessa canaletinha, que é o túnelzinho, e uma menor quantidade vai eliminado para o intestino grosso como se fosse um ladrão, que é o bypass. Ah, mas a mulher está grávida, ela precisa engordar a criança, logo ela precisa absorver todos os nutrientes. Então, muito pouquinho água, porque o alimento vem bem devagarzinho aqui no intestino delgado, uma maior parte vai pelo o túnelzinho, entra a maior parte aqui, fazendo com que engorde a criança, e uma pequena porção é que vai pelo ladrão, quando vai, às vezes nem vai. Mas, se a mulher não estiver grávida e a pessoa operada não tomar água, obviamente que vai absorver e a pessoa vai ganhar peso. Por isso que essa cirurgia é obrigatório tomar água junto com a comida, senão ela não funciona. Essa cirurgia sem água, ela não funciona.
A obesidade é considerada um dos maiores fatores de risco para a apneia do sono, uma doença que apresenta altos índices de mortalidade. Conversamos sobre o assunto com o Dr. Atílio Meluso Filho. A síndrome da apneia obstrutiva do sono leva esse nome, que inclui uma pleiade muito grande de sintomas e sinais importantes que prejudicam muito o cotidiano do paciente. Consiste em roncos durante a noite, isolados, intermitentes ou contínuos, e a obstrução da orofaringe, o relaxamento da musculatura da garganta, que provoca um fechamento da passagem do ar aqui. Então, isso aqui relaxa à noite e encosta nessa parte de trás, aqui na orofaringe. E isso faz com que essa musculatura encoste nessa e o ruído, o atrito entre as mucosas, provoque o ruído, que é o ronco. Então, o ronco não é doença, o ronco é consequência desse relaxamento. E, por vezes, ela fecha totalmente, provoca um colabamento e faz com que haja apneia. Na hora que a garganta tranca, vai fazer com que o coração aumente a frequência cardíaca para tentar compensar essa falta de oxigenação. E isso corre riscos. Com o tempo, o coração começa a ficar aumentado de volume, ocorre uma hipertrofia no ventrículo esquerdo, ou seja, a parede esquerda do coração porque o coração é um músculo, ele começa a ficar maior, o tamanho dele. Isso pode levar a insuficiência cardíaca, falta de ar durante o dia, dispneia, hipertensão arterial. E 60% das causas de hipertensão arterial que se dizem essenciais são decorrentes da apneia obstrutiva do sono. Os sintomas durante a noite é um sono agitado, a pessoa sua muito, principalmente essa região do pescoço, ela levanta muito, acorda muito sem perceber, cansada, irritada, porque não tem a serotonina, que é o hormônio do humor, a produção é inadequada, a pessoa, por vezes, acorda, em alguns casos, acorda com dor de cabeça frequente, então tem crise de enxaqueca durante o dia, provenientes de noites mal dormidas. A pessoa tem déficit de memória, de concentração, esquecem com facilidade coisas do cotidiano que tinham que fazer, esquecem nomes, esquecem coisas triviais do dia a dia que estão acostumados a fazer e esquecem por momentos, tem lapsos durante o dia. O humorista Dedé Santana já sofreu muito com a obesidade, mas conseguiu mudar essa realidade com o bypass intestinal. Acompanhe a entrevista. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. A comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago, aí ao mesmo tempo eu vi a notícia, morreu um que se operou de estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo,
quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, o senhor não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. Daqui a pouco, você vai acompanhar mais uma parte da entrevista com a Dedé Santana. Não perca! E agora, veja o depoimento da paciente Simone Souza. Ela também escolheu o bypass intestinal para emagrecer porque sofria com várias doenças associadas à obesidade. Conheça a história dela. Eu tive a oportunidade de conhecer o método do estômago na época, que foi já faz 11 anos que eu fiz a bypass com o Dr. José Lazarotto. E na realidade eu tinha medo, né, das outras cirurgias. Tem amigos meus que fizeram outras cirurgias também do estômago e eles não têm uma vida normal, digamos assim, eles não podem comer como... Eu hoje, depois que eu fiz a cirurgia, eu só fiz 40 dias da dieta que precisa, o pós-operatório, e depois eu tive uma vida normal. Eu como normal, como uma pessoa normal que nunca fez nenhuma cirurgia. E isso foi um ponto também que eu pensei, né, que ia ser bom para mim, porque outras pessoas eu conversava e direto eles tinham que estar à base de vitamina depois da cirurgia que eles tinham feito. E o Dr. Mello, antes de fazer a cirurgia, eu perguntei tudo isso para ele e ele falou que não tinha necessidade nenhuma. E não teve mesmo, nunca não tomei nada. Essa cirurgia para mim foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estava num quadro, eu tinha 25 anos na época que eu fiz a cirurgia e um médico meu falou assim para mim para eu procurar algo para eu conseguir emagrecer, porque todas as dietas que possíveis e impossível eu fiz e não tinha resultado. Só que eu comecei a ter problema de pressão alta. Eu estava hipertensa, eu tive 2 ameaços de derrame, de ir para o hospital e o médico não me liberar mais para dirigir. E com 25 anos, com meus filhos na época era todo pequeno, então eu estava correndo risco de vida. Aí que foi a procura por uma cirurgia e o que me deixou mais segura, que me deu segurança de todas as elas que eu fui atrás, foi a do Dr. José Lazarotto. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal, uma técnica que já foi escolhida por mais de 4.500 pessoas que estavam sofrendo com a obesidade. Como é que funciona? O paciente vai para o hospital, é feita uma anestesia, que pode ser peridural raquidiana, pode operar acordado ou dormindo, a pessoa que escolhe. Mas tem aqueles tubos na garganta. Raríssimos os casos que é feita uma anestesia geral. Porque a anestesia só da cintura para baixo dá mais segurança para a pessoa, que ela pode operar tanto acordado como dormindo. Aí um cirurgião plástico da equipe, ele vai retirar aquela barriguinha que nenhuma pessoa gosta. E daí facilita o acesso para que nós entremos dentro da pessoa para fazer a cirurgia. E a cirurgia, como nós explicamos aqui no desenho há pouco, né? Depois que eu terminei a minha parte, o cirurgião plástico fecha e o paciente vai para uma sala de recuperação e em seguida, em 99% dos casos, vai direto para o quarto, que ele vai operar acordado. Lá no quarto ele vai passar uma noite, no dia seguinte já levanta, anda, já no dia seguinte, e no terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho.
No quarto dia, já no hotel ou na casa dele, vai tomar sopa com bastante carne e bastante verdura. E no 15º dia, a pessoa vai para uma churrascaria e come churrasco, carne assada, carne grelhada, carne cozida e verduras e legumes acima da terra. E 45 dias a pessoa come de tudo, o que quiser, quanto quiser, mas nunca esquecendo da água. Como tudo na vida, existe o que é bom e o que não é bom. Nada do que nós fazemos na vida deixa de ser uma troca. A pessoa, quando é operada, tem algumas trocas. Vai ter que mudar seu hábito alimentar. Então, 3 são as leis da cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida, como eu falei, né? A segunda lei, tem de comer primeiro verduras e legumes, para depois comer o restante dos alimentos. Porque as verduras são de mais difícil absorção que os demais alimentos. Então, elas necessitam ser oferecidas em primeiro lugar, para que os nossos enterócitos, que são aquelas célulazinhas que nutrem o nosso corpo, chegou a comida, ela está com fome, aproveita comer aquelas verdurazinhas primeiro, que é de mais difícil digestão do que uma outra, para depois comer feijão, arroz, batata, carne e massa. E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Essas são as 3 leis que são obrigatórias na nossa cirurgia. Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e confira as últimas notícias sobre alimentação, tratamentos, cirurgias e qualidade de vida. E agora, acompanhe as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e quero agradecer os e-mails enviados aqui ao programa Obesidade em Destaque, as ligações, e eu quero tocar num assunto hoje chamado depressão. Gente, depressão é uma enfermidade séria, não é aquela questão de dizer, nossa, fulano de tal tá triste em casa, tá aborrecido, não sabe o que fazer da vida. Às vezes ele está deprimido, ele precisa de um tratamento médico. Eu quero dizer para você que conhece alguém ou se você está com alguns sintomas, perda de vontade de trabalhar, uma tristeza profunda, chora à toa, sem motivo aparente, perdeu o prazer nas atividades físicas, estes são sintomas que acompanham um quadro depressivo. Eu recomendo que você entre em contato com um psicólogo ou com um médico da área de psiquiatria e veja se esse diagnóstico confere. Porque eu quero lhe dizer o seguinte, a depressão ela é evolutiva. Existem pacientes que vão a homicídio, a suicídio por causa da depressão. Então, leve isso muito a sério. Também eu quero dizer que alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica do estômago têm um quadro de depressão muito acentuado porque perderam o prazer de ter a boa mesa a seu dispor. Então eu quero lhe dizer o seguinte, isso acontece? Lógico que acontece, porque comer bem é um prazer que a vida nos dá. Por isso eu recomendo uma cirurgia em evolução chamada bypass intestinal, Dr. Lazaroto e Souza, onde você emagrece, mas continua comendo aquilo que você quer. Obesidade em Destaque, Medicina e Saúde, sucesso! Acompanhe agora mais uma parte da entrevista com o Dr. Atílio sobre os riscos da apneia do sono. Essa patologia ocorre mais em homens do que em mulheres. Mulheres até os 65 anos dificilmente a têm. Os homens a partir dos 40, 45 anos. Agora, depois dos 65 anos, empata. As mulheres também têm e os homens também têm na mesma proporção. A grande colaboradora nesse sentido de dar essas informações sobre o sono do marido é a mulher. A mulher é o primeiro exame. Ela faz o primeiro exame. Ela observa o ronco e ela que sofre as consequências disso, porque o seu sono também fica irregular. Então, ela observa o ronco, ela observa as pausas respiratórias, ela acorda aflita, sacode o marido para ele respirar. Observa que ele levanta à noite para urinar, ela aguenta as consequências da irritabilidade durante o dia. A síndrome da apneia obstrutiva do sono pode ser diagnosticada através de um exame chamado polissonografia. Esses dados que as esposas trazem são importantes e elas são
as grandes observadoras, em primeira instância, do quadro. Isso que sofre as consequências, além dos problemas diários, a irritabilidade do paciente. Então, muitos casamentos, às vezes 18% dos casamentos são prejudicados por causa desse tipo de relacionamento. Porque, na realidade, eu diria para as mulheres, o teu marido não é irritado, ele está irritado. A obesidade entra como fator determinante, com tipo uma bola de neve, porque a pessoa respira mal, não faz metabolismo, engorda e aumenta a gordura, a adiposidade das vias aéreas. Isso faz, principalmente na língua também, isso faz com que a obstrução seja maior ainda. Tem muitos pacientes que não sentem tudo o que eu falei, mas estão sempre deprimidos e irritados. E vão, às vezes, a médicos que não são da área, eles não têm obrigação de saber essas coisas, mas são tratados com antidepressivos. Ou então são tratados com benzodiazepínicos para deixá-los mais calmos, ou são tratados com drogas para emagrecer, e essa bola de neve, como eu te disse, não dá resultados. Então fica uma obesidade refratária ao tratamento clínico. Confira mais uma parte da entrevista com o humorista Dedé Santana e saiba como ele conseguiu dar um basta na obesidade após o bypass intestinal. Quando eu vim fazer, fui a Curitiba, fazendo a consulta com ele, e eu falei assim, doutor, quando que eu posso operar mais rápido? Ele falou, olha, tem uma preparação aí de uns 2, 3 dias, 4 dias, você pode operar. Eu falei, olha, não vou falar para ninguém. Eu vou ficar aqui fazendo essa preparação. Tem uma preparação de respiração, é uma besteira que se assopra e tal. Aí eu fiz essa preparação e eu falei, eu vou dormir. Ele falou, não, eu vou te operar acordado, você vai estar acordado. E não vai doer, doutor. Ai, que medo. Não dói nada. Ele falou, não vai doer nada. Você vai... Aí eu, operando, acordado, eu falei, poxa, não avisei a minha mulher. Ele falou, avisa agora. E aí eu peguei o celular, liguei para ela. E a Cristiane falou, Cristiane, tudo bem? Cara, o que houve? Você não me deu notícia 2 dias e tal? Eu falei, não, estou em Curitiba. Ela falou, eu sei que você está em Curitiba, mas você não me disse nada. Onde é que eu estou agora? Eu estou operando. Como operando? Você é maluco? Não, eu estou operando com o doutor Lazarotto, aqui fazendo um desvio de intestino, mas já operou? Eu falei, não já operei, eu estou operando agora. E está falando comigo no telefone? Eu estou falando com você no telefone. E foi assim, ela ficou assustada e tal. Ela falou, estou aí amanhã. Eu falei, tudo bem, pode vir, que eu já estou operado, né? Aí quando ela chegou, eu já estava operado, já estava, por sinal, um hospital que tem todo o recurso, né? Eu estava começando com o Lazarotto e tal, mas estava olhando tudo, né? Sabe como é artista? Ele sempre me disse que eu sou descendente de mineiro, né, meio desconfiado. Eu fui olhar tudo, aí vi o conforto do apartamento, o conforto dos banheiros, o equipamento, né? Ele opera sempre com um cirurgião, como é? Cardíaco do lado, anestesista. Quer dizer, a coisa é muito bem feita, muito certinha. A minha alegria já foi... Logo depois que eu me operei, com 10 dias, eles foram me pesar, eu já estava com 4 quilos e pouco, já menos, né, do peso. E aí, quando eu cheguei lá, nos 15 dias, eu já estava bem mais magro. Então, eu tive 2 alegrias. Foi entrar na churrascaria comer minha sobremesa, tal, que eu gosto, tal, de comer essas coisas. E quando eu cheguei em casa, foi a minha grande surpresa. Eu fui botar as minhas roupas e as minhas roupas não davam. Eu botava a calça, tinha que dobrar.
Eu tive que comprar calça nova, roupa nova, as camisas ficaram enormes, caindo. Eu não acreditava, falei, não é possível que está acontecendo isso, né? O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do Dr. Lazaroto mesmo. Aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. E se a pessoa não tiver que operar dessa maneira, eu tenho certeza que o doutor Lazaroto não vai deixar, vai dizer, não, acho bom você não se operar assim, ou fazer assim, ou fazer assado. Mas eu recomendo o doutor Lazaroto para quem gosta de comer. Se você gosta de comer, vem com o doutor Lazaroto, que é bom demais. A obesidade pode trazer sérios problemas para a saúde se não for tratada a tempo. O bypass intestinal é uma das alternativas para controlar essa doença. Continue acompanhando a entrevista sobre essa técnica. Esta água é o fator indispensável, porque ela não permite que o alimento entre contramão. Observe bem nesse desenho aqui, que a água vem de cima, aqui tem aquele anelzinho, ele entra um pouquinho aqui. Ele vai lá longe e volta por esse outro caminho aqui e um passa perto do outro. Se não der água junto com o alimento, quando chega nesse local aqui de encontro, uma parte da comida nas pessoas que são muito engordativas, porque a natureza quer voltar às suas origens. O índio não quer voltar nas montanhas aonde ele nasceu. A pessoa que é de uma cidade do interior, ele sempre tem um sonho de voltar na cidade de origem. Sempre tem. Nós sempre voltamos para a origem. Um rio que é feito uma modificação nesse trajeto, ele tende a voltar no caminho antigo. Verdade? Então o alimento, ele tende a ir para e voltar contramão para que a pessoa volte a ficar gorda. Por isso que a água dá essa velocidade neste canal, ela segue e vai por este ladrão com mais rapidamente, com mais facilidade. Quer ver um exemplo mais fácil? Muito mais fácil comparar esta cirurgia com a canaleta de água da nossa casa. Na nossa casa, no lado de fora, não tem a canaleta de água. Na canaleta de água não tem um ralo que joga a água. E quando chove muito, essa água não vai por um ladrão, senão alaga toda a casa. É assim que funciona. A pessoa quer emagrecer. É uma chuva bem forte. Vem uma chuva com força, vem com velocidade, uma parte da água entra naquele ralo, mas a maior parte vai pelo ladrão e a pessoa emagrece. Deu para entender? É quando se toma muita água junto com a comida. E é essa águazinha aqui. Água, que é a vida, né? Bom, a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, está no peso ideal, diminui a água, é como se fosse uma chuva com menor intensidade, que uma parte vai para dentro do ralo e uma menor parte vai pelo ladrão. E se a pessoa quer ganhar uns quilinhos, simplesmente diminui a quantidade, toma o mínimo de água, porque comparando naquele ralo, é uma chuva pequenininha, em menor quantidade. Entra tudo dentro do ralo e não vai nada pelo ladrão e a pessoa ganha peso. Porque quando os pacientes, que eu opero, eu dou uma aula para todos eles e eu tenho um manual de cirurgia do paciente candidato à cirurgia, explicando detalhes. Como é que corta a comida no meio da perninha do garfo, cortando em pedaços menores, para que a pessoa não tenha possibilidade de engolir um pedaço de comida inteira. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção.
Conheça também a nossa página no Facebook e no Twitter e o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.